Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje na nossa mesa, né? A nossa mesa é sobre como cuidamos dos nossos educadores. Eu sou Rosângela Minardi, sou professora da UFV, e hoje a gente vai ter o prazer de estar aqui com os nossos convidados, que é a professora Sandra Lúcia Batista Santos, o professor Sérgio Zaidar e o acadêmico Tainan, tá? Nós vamos abrir a nossa mesa com a fala da professora Sandra. Ela vai ter 15 minutos para falar, depois o professor Sérgio, depois o Tainan, e depois nós vamos abrir depois de passar o vídeo, nós vamos abrir aqui para discussão. Eu vou pedir vocês que vocês já anotem as perguntas ou as colocações que vocês querem fazer no chat. Se for dirigido a algum dos palestrantes, vocês já colocam o palestrante que vocês querem que responda, se não, coloquem de uma forma geral, ok? Então, nós vamos começar aqui com a professora Lúcia Brasil Santos. A professora Sandra é professora assistente da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela é mestre em saúde coletiva, gestão de sistemas de saúde da Universidade Federal da Bahia. Ela coordena o Programa Institucional de Desenvolvimento Docente e também é tutora do Programa de Educação Tutorial. Sandra, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui ansiosos para ver ouvir a sua fala, ok? A palavra está com você. Obrigada, professora Rosângela. É um prazer estar aqui. Eu gostaria, neste momento, de agradecer ao professor Nildon Batista, presidente do Congresso, e, em nome dele, agradecer a toda a comissão por essa oportunidade de estar neste evento. É uma alegria estar aqui nessa mesa com Sérgio, Tainan e a professora Rosângela para compartilhar a nossa experiência nesta mesa. Eu vou abrir o PowerPoint. Nós estamos, então, nessa mesa, como cuidamos dos nossos educadores. E o tema que eu vou abordar é como temos cuidados dos nossos docentes, né? Esse tema é muito próximo, porque eu trabalho no Programa Institucional de Desenvolvimento Docente, e esse é o foco da nossa atenção. Então, o desenvolvimento docente, né, ele pensa a educação como um educar dialógico e o cuidar sensível. Então, a educação ela nunca pode estar dissociada do cuidar sensível. Então, este é o ponto de referência no qual nós nos baseamos. Como temos cuidado dos nossos docentes. Então, a Escola Baiana, a Escola Estadual de Saúde Pública, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, ela tem um cuidado muito intensivo com os seus docentes. Então, nós cuidamos dos docentes de diferentes formas, através de uma rede de cuidado institucional que envolve diferentes setores, seja do universo pedagógico, seja do universo administrativo. Então, todos os gestores, a reitora, pró-reitores, coordenadores de desenvolvimento de pessoas e coordenadores de cursos, eles estão atentos, dentro do propósito institucional, de ter uma atenção cuidadosa com os docentes e com os discentes. E dentro desse foco, as ações são todas pensadas para atingir esse público. Então, dentro da instituição, nós temos o Núcleo de Supervisão Pedagógica, que é o NUSP, constituído de pedagogas que dão uma atenção especial aos docentes e aos discentes, transitando nesse universo pedagógico mais específico, né, e mais próximo. E o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que é o NAP. O NAP ele cuida dos docentes de uma forma mais profunda na dimensão psicológica, com psiquiatras, psicólogos e psicopedagogos, sendo uma atenção individual ou grupal, conforme a necessidade. E temos o Programa Institucional de Desenvolvimento Docente, o PROID, da Baiana, e esse programa é sobre o qual eu vou falar no dia de hoje. Então, como temos cuidado dos nossos docentes? Né? Nós cuidamos do nosso docente tecendo diariamente uma rede de cuidado. Então, não existe um momento específico para isso. O tempo inteiro, em todo o nosso cotidiano, nós tecemos essa rede de cuidado
Como? Escutando de modo sensível a cada professor, escutando coordenadores, fazendo a escuta dos gestores da instituição e pensando uma forma de cuidar customizada, né? Então, fazemos um diagnóstico de necessidades, fazemos um planejamento e todas as nossas ações, elas são muito vinculadas às necessidades específicas postas para os nossos professores, né? Então, é como se a gente fizesse uma modelagem daquilo que é necessário para aquele corpo de professores naquele momento. Trabalhamos mediando situações, problemas e construindo coletivamente soluções, ou seja, como mudar um componente, como incluir novos conteúdos, como introduzir a avaliação programática que fizemos o ano passado e continuamos nessa trajetória junto com a Comissão Institucional de Avaliação. Então, nós fazemos tudo buscando uma modelagem que se adeque às necessidades específicas. E trabalhando com organização de oficinas, rodas de conversas e fóruns pedagógicos. E nesse momento pós-pandemia, nós criamos o projeto Cuidando de Quem Cuida, do qual eu vou falar um pouco. Então, na Baiana, nós trabalhamos muito com oficinas, e as nossas oficinas, elas são muito vinculadas à dimensão cognitiva e à dimensão afetiva, né? Então, nós trabalhamos com arte, nós trabalhamos com teatro, nós trabalhamos com música, né? Nós trabalhamos com rodas de conversa. Então, nós fazemos sempre a junção da dimensão cognitiva com a dimensão sensível, com a dimensão afetiva, perceptiva, para que o professor, ao mesmo tempo que ele está vivenciando um processo de aprendizagem, né, ele está também se cuidando e pensando em si, refletindo sobre a sua própria experiência. Nós temos, então, a realização de fóruns pedagógicos, né? Como fazemos nossos fóruns pedagógicos? Nós fazemos a cada ano um evento. Esse ano nós fizemos o nosso 16º Fórum Pedagógico, e o tema foi Transformação Digital, Borboleguins em Processo de Transformação Digital. Borboleguins é a mistura do pinguim com a borboleta, que significa o professor, aquele ser criativo, diverso, único, né? E como ele vivenciou o seu processo de transformação digital. Então, foi um momento extremamente rico e que nós tivemos a oportunidade de, através de uma plataforma StreamYard, né, compartilhar com os professores vivências. Tivemos momentos de tela cheia, né? Ou tivemos momentos de palestras, mas foi uma experiência extremamente rica em que pudemos escutar os professores, né, e trabalhar com eles temas como da neurociência, que contribui para o entendimento deste mundo digital e de como o aluno aprende nesse processo, né? Então, nesses fóruns, nós criamos espaços de confraternização, de compartilhamento, de encontros, né? Então, aqui temos, nessa primeira imagem, nós temos uma aula de tango, que foi um momento no Fórum Pedagógico, temos teatro, temos música, temos dança, temos rodas de conversa. Então, nós discutimos temas que sejam interessantes para os professores aprenderem, discutirem, refletirem, mas nós trazemos sempre a correlação com o movimento corporal, com a arte, com a música, de forma que o professor se sinta acolhido, se sinta integrado e fazendo parte de um grupo coletivo, né? Então, o ano anterior, nós fizemos um fórum pedagógico que se chamou Tecendo a Rede de Cuidados, né? E interessante que o ano anterior foi e este ano nós já precisamos que essa rede se manifestasse na sua profundidade. E realmente tivemos a grata satisfação de perceber o quanto a rede da Baiana é efetiva no sentido de todos se uniram, né? Todos os setores, todos os professores, toda a instituição se uniu para um processo de transformação digital, que foi realmente desafiador, porque apenas 10% dos professores dominavam o ambiente digital, né? Então, nós, em 36 dias, fizemos o planejamento e fizemos a capacitação e fizemos a implementação, né, da educação no universo digital. Então, realmente, isso só foi possível porque os professores já estavam acostumados a trabalhar dentro de um sistema de rede e um apoiava o outro. Então, foi muito importante o apoio sistemático, né, desta rede, que foi efetiva e afetiva. Então, a gente capacitava um grupo de professores, esse grupo de professores capacitavam os que estavam próximos a ele, tirando dúvidas, esclarecendo. Então, foi realmente um ombro a ombro que permitiu, em 36 dias, a gente vivenciar a mudança, né, de uma educação totalmente presencial com o recurso digital
é 100%. E até o momento, né? Exceto o internato de medicina. O acompanhamento individual e coletivo, né? Então, trabalhamos muito com o planejamento, focando bastante na avaliação programática. Então, trabalhamos com a construção do blueprint das competências, das metodologias ativas relacionadas às competências pretendidas e as avaliações correlacionadas às metodologias e competências em vista naquele momento. E trabalhamos com o aprendizado das ferramentas digitais, né? A construção do ambiente virtual, do ambiente do AVA, e nós temos um ambiente de formação AVA para os professores, com todos os tutoriais necessários, cursos, fóruns, murais, para interação entre os professores. E tivemos um apoio inestimável do Núcleo de Educação Digital, que é o NEAD, que já tinha existência anterior e já tinha a realização de um curso de tecnólogo em saúde e que já tinha um conhecimento, e esse conhecimento foi transmitido aos outros professores. O Núcleo de Tecnologia de Informação, que deu uma sustentação junto com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, um apoio sistemático, individualizado aos professores. Então, tudo isso tornou possível a transformação digital e cuidando do professor, porque quanto mais a gente apoia o professor nos sistemas que ele utiliza, mais ele se sente confortável, mesmo diante da complexidade que foi o momento. E quando passou esse momento preliminar, né, de planejamento, treinamento, capacitação docente e início do semestre, nós percebemos que os professores estavam sobrecarregados em função de demandas, de novas ideias, de criar novos caminhos possíveis, se adaptar a um outro mundo e as suas próprias vidas pessoais restritas diante do isolamento. Então, criamos o projeto Cuidando de Quem Cuida. Esse projeto Cuidando de Quem Cuida, ele traz um foco no reconhecimento das dimensões da mente, né? A mente cognitiva, a mente perceptiva, a mente relacional e a mente corporal, né? Então, tendo por base esse autor, Daniel Siegel, né? Que ele discute as diferentes dimensões da mente e diante disso, nós pensamos a importância dos momentos de pausa, a importância dos momentos de silêncio e a importância dos momentos de reflexão sobre o autocuidado. Então, criamos a partir daí esses momentos, levando o professor a refletir que nós somos inspirar e expirar, nós somos respiração. Então, o primeiro tempo, a inspiração é observar, sentir, perceber. O tempo da expiração é fazer, realizar, construir. E o tempo de pausar, que é esse espaço entre a inspiração e a expiração, que a gente trabalha bastante com o silêncio, e perceber o espaço entre uma ação e outra. Então, podemos vincular essa percepção com Paulo Freire, quando ele traz para a gente ação, reflexão, ação. Então, quando eu paro para respirar, eu consigo perceber a reflexão sobre aquilo que eu estou fazendo. E nesse projeto Cuidando de Quem Cuida, nós tivemos várias etapas, nós estamos na terceira etapa, é uma ação que se desenvolve em 40 minutos, de 6 às 6h40, ou no máximo até 7 da noite, é onde o professor ele tem um espaço com o professor, facilitando a oficina, desenho, música, literatura, meditação, práticas corporais, treinamento em compaixão, reflexão, usando a arte, com a palavra arte, e práticas de escuta e escrita poética, né? E práticas chinesas corporais. Cada uma dessas etapas trouxe um número significativo de professores que perceberam que esse momento de pausa fazia sentido na sua vida e sustentar esse momento após a conclusão das oficinas. E, por fim, os nossos resultados foram reconhecimento dos docentes do cuidado institucional, né? Então, no nosso Fórum Pedagógico Digital, nós escutamos, assim, significativamente dos professores esse reconhecimento do cuidado institucional, que a Baiana é uma instituição que se preocupa com o seu docente e busca ofertar a ele aquilo que tem de melhor, e isso envolve todos os setores da instituição numa única rede, né?
Cuidamos da prevenção dos adoecimentos e da síndrome de burnout, né, com o suporte também do RH, né, e da coordenação de desenvolvimento de pessoas. Vimos que a união, a solidariedade e o apoio mútuo foi extremamente importante, junto com a comunicação transparente que já perpassa o processo institucional. Vimos também muita inovação dos professores buscando recursos, caminhos para criar as metodologias, e vimos os docentes em permanente processo de aprender, né? Então, o docente se percebeu nesse momento como um aprendiz permanente, e ele se sentiu assim entusiasmado com o processo, no sentido assim, eu vou buscar cada vez mais. E com isso pudemos perceber um grau de satisfação significativo dos docentes e dos discentes, porque várias avaliações com os discentes foram feitas e eles revelaram um grau de satisfação com essa metodologia, com esses recursos digitais, mesmo diante de toda essa complexidade. Então, todo esse processo, ele existe, né? Existe na dimensão pedagógica, na relação com os professores, e existe também com os alunos. Então, os alunos também têm arte, música, literatura e meditação. E agora nós introduzimos para os professores e vimos os benefícios desse movimento. Então, eu acho que o meu tempo está encerrando, então eu tenho a agradecer e fico disponível para as perguntas. Muito grata. Vou descompartilhar a tela. O som está fechado. Vou desligar. Então, Sandra, muito obrigado pela compartilhar sua experiência. Eu acho que um ponto importante destacar é que você falou a partir da sua prática, da prática da Baiana, e trouxe questões importantíssimas aí, discutindo muito a questão de quem cuida do cuidador, né? E como cuidar do cuidador, olhar para o docente. Depois nós vamos discutir mais sobre isso, tá? Nós vamos passar agora a palavra para o professor Sérgio Zaidar, que é professor de Psicologia Médica e de Bioética da UFRJ e UNESA, é mestre em Psiquiatria, psicanalista, especialista em Educação para as Profissões da Saúde do FAIMER, ex-diretor de graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ e autor de Morte e Formação Médica. E muita coisa mais. Sérgio, a palavra está com você. Muito obrigado por ter vindo. As suas experiências também são riquíssimas. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Antes de tudo, devo dizer que quando eu fui convidado para falar esse tema Como Eu Faço, né, cuidando dos nossos docentes, eu avisei a pessoa que me convidou, a professora Sueli Grossman, que eu não tinha nada a dizer a respeito. Disse-me ela que então que eu falasse de qualquer jeito, do que eu penso a respeito. Avisei a ela que eu avisaria ao público que qualquer responsabilidade quanto a um fiasco na minha apresentação, que ela fosse a culpada. Não sei se ela está aqui assistindo, mas acreditem que é a mais pura verdade. Tirando isso, não, em parte é brincadeira, mas em parte é sério, porque assistindo a apresentação da Sandra, o sentimento que me deu foi assim, caramba, que inveja. Né? Como é que uma instituição consegue implantar uma cultura nessa instituição? Eu já fui lá nesses borboleguins, sei lá, acho que umas 2 ou 3 vezes, não sei. E realmente eu digo isso lá toda vez que eu vou, como é bonito ver uma instituição de ensino preocupada em mobilizar seus docentes em prol de um projeto coletivo, né? Com todas as divergências, tem uma resultante ali que a gente percebe que a instituição está viva. Né, uma vez por ano, 2 dias inteiros, sexta e sábado, todos os docentes ali reunidos. Isso não é pouco, isso, sei lá, quase 20 anos, nem sei, 18 que a Sandra falou, uma coisa assim. Enfim, o que é que eu pensei em falar a respeito? Primeiro, porque a importância desse tema. Indo direto à conclusão final, é que todo mundo sabe, já está escrito, né, que o modo como os alunos formam a sua identidade médica, né? O ser médico, aquele último degrau lá na pirâmide, o ser médico, né? O 5º degrau, isso é dado pela forma como eles veem os seus professores quando atendem pacientes, o modo como eles atendem, né? São respeitosos, se não são, se estão, se prestam atenção no que o paciente fala, se ao chegar ao leito do paciente tira o lençol de cima ou pedem licença, explicam, se
que vão fazer, apresentam, enfim, nessas mínimas coisas, assim que se forma a identidade médica, né? Não está escrito, enfim, eu escrevi, não é propaganda de mim mesmo, mas eu acho evidente, quer dizer, também do modo como professores se relacionam como alunos em sala de aula, em ambulatórios, em postos de saúde, emergências, seja o modelo de aprendizagem que for, o modo como o professor se relaciona com o aluno vai ser altamente determinante do modo como esses estudantes vão exercer o seu ofício posteriormente. Em dizendo isso, como é que os docentes estamos, né? Eu não vou falar, porque não dá tempo, da absoluta exigência de ensino, pesquisa, assistência ou administração e publicação, né, que se exige do docente hoje em dia, sem falar nessa sobrecarga de trabalho nesses novos tempos, trabalhando online o tempo todo, em que a carga de trabalho fica muito maior, além da carga de trabalho fora do tempo de aula, enfim. Sem contar com a remuneração que se tem, né, como se a gente pudesse ser docente apenas, dedicação exclusiva, com esses salários irrisórios que professores ganhamos. Não dá tempo de falar sobre isso, só deixar registrado, né, que isso não sendo basicamente atendido, fica muito difícil qualquer satisfação do docente para quando está com alunos se sentir inteiro ali naquela função, né? Eu queria falar de outro aspecto que talvez eu possa contribuir um pouco mais, que dizem respeito principalmente de qual é a motivação para alguém ser professor. Mais do que isso, qual é a motivação de alguém ser professor ao mesmo tempo que é médico. Tem uma frase do Freud, eu não me lembro em qual artigo, mas acho que é o Mal-Estar na Civilização, tenho quase certeza, não deu tempo, eu me lembrei agora há pouco desse negócio, em que ele diz que tem 3 tarefas impossíveis para um ser humano, que são psicanalizar, educar e administrar. O que ele quer dizer com tarefa impossível? Que são tamanhas as forças em quantidade e força e intensidade dentro de cada um de nós e dentro de um grupo, né, que atender a todas essas forças, a todos esses desejos, sejam eles individuais, sejam de um grupo, é impossível. Sempre vai se desagradar algum, sempre vai agradar algum em detrimento de outro. Então, psicanalizar alguém é impossível nesse sentido, porque sempre, nunca é tudo que a gente espera, eu digo o cliente, nem o analista, enfim. Educar uma criança ou educar um aluno também, porque sempre é um balanço entre gratificações e proibições, que sempre causam conflitos, e administrar, quando administrar uma nação, um grupo, uma instituição de ensino, sempre tem insatisfeitos, né? Do mesmo modo, nós que escolhemos, Tainá ainda vai ser, mas enfim, por enquanto ainda é estudante, nós que escolhemos ser docentes e profissionais da saúde, que diabos que a gente tinha na cabeça quando resolveu fazer isso? Isso é algo que sempre me inquieta, sempre me intriga, enfim, sobre mim mesmo, é claro, mas também sobre todos nós que ficamos agora, no dia de semana, até 9 horas da noite, até 9h30 que a gente vai hoje, discutindo educação médica, que seriam tarefas impossíveis, né? Ensinar e cuidar já são tarefas impossíveis, os dois juntos, não só, acho que não é uma questão de somar, acho que multiplica e potencializa. Especificamente quanto a educar, indo direto ao ponto, o que a gente imagina, a gente docente imagina quando entra numa sala de aula? Vocês eu não sei, mas a primeira vez que eu entro numa turma presencialmente ou aqui é mais difícil porque, enfim, onde eu dou aula na Estácio atualmente é com Teams, né? Não dá para ver as caras de todo mundo. Então, quando a gente entra num ambiente novo, digamos que seja uma sala de aula, eu vejo um monte de gente olhando para mim, eu fico pensando onde é que eu fui amarrar minha mula, estão esperando um monte de coisas de mim, não sei se eu tenho competência para falar. Eu digo isso a eles sempre, a sensação que eu tenho é que se eu pudesse voltar ao filme, eu saía de costas da sala, me dá uma certa fobia social. Por que eu me meto nisso? Por que eu continuo nisso? Talvez por acreditar, talvez meio pretensiosamente, que eu possa transmitir alguma coisa a eles, né? Pela minha experiência, pelas minhas reflexões, por ter sido aluno de medicina, coisa de que eu não esqueço até hoje, tanto das coisas boas quanto ruins.
O Zé Pacheco, que é um português que está no Brasil há algum tempo, numa palestra que tem no YouTube, eu não lembro como é que chama, mas Zé Pacheco é ótimo, ele criou aquela escola da Ponte, ele diz uma coisa assim, que ele resolveu ser professor por vingança, porque ele era feio, estrábico e baixinho, todo mundo fazia bullying com ele, inclusive os professores. Então ele resolveu ser professor para se vingar daqueles professores, mas que ele se mantém docente por uma questão de amor. Eu suponho que a maioria de nós escolheu ser professor, seja para reproduzir um modelo de professor legal que a gente teve, que a gente gostou, que a gente quer se identificar com ele, por estar identificado com ele, quer seguir esse ofício, ou para tentar fazer diferente do que a gente recebeu, né? Mais ou menos assim, com qualquer criação de pai e mãe, a gente se sente bem cuidado por pai e mãe, quer fazer a mesma coisa com nossos filhos. Você acha que teve falhas, a gente quer fazer melhor para que nossos filhos não sofram o que a gente sofreu com nossos pais. Professor-aluno tem uma série, a relação professor-aluno tem esses sentimentos todos envolvidos. Alunos esperam que seus professores sejam reprodução de suas figuras parentais, pai e mãe, reprodução no bom sentido, ou uma reprodução ao contrário, se pai e mãe não são lá tão legais assim. Então tem toda uma expectativa de que o professor cumpra, né, ocupe esse lugar de um ideal. Professores também temos, quando damos aula, a expectativa que os alunos nos vejam como esse ser idealizado, que tem que ser uma pessoa que conhece a matéria, que transmite essa matéria muito bem, que é atencioso, que é gentil, que é rigoroso sim, mas que não é rígido, que é, enfim, uma pessoa especial, né? O que acontece nessa nossa expectativa, nessas expectativas dos alunos? Um jogo que a gente chama de um jogo transferencial, de expectativas de parte a parte, que nem sempre se cumpre, ou melhor dizendo, quase nunca se cumpre. Em alguns momentos raros, quando se cumpre, a gente, enfim, os alunos escolhem um paraninfo de turma, um professor homenageado, se o professor é legal, enfim. Mas a labuta diária, né, o ofício, as frustrações, os apontamentos de parte a parte, tanto os professores quanto alunos, é uma carga emocional muito grande. Eu me lembrei agora, desculpem, eu falo assim mesmo, paciência. Há muitos anos na FRJ, na avaliação dos alunos ao final do semestre, uma turma de 25 alunos, que acompanhei durante o semestre inteiro, 3 horas por semana, toda quinta-feira. E na avaliação anônima dos 25 alunos, 24 tinham gostado, alguns gostaram muito, acharam excelente, outros gostaram, não sei o quê. Um deles, assim, o Zaidaft, pelo meu sobrenome, o Zaidaft é um chato. Foi só isso que ele achou do professor dele. Eu não sabia se eu me matava ou se eu matava o aluno. Eu vou confessar que é um pecado horroroso, alunos não podem saber disso. A avaliação era anônima, mas eu vi a letra dele. Eu tratei de comparar a letra dele com a letra que ele tinha escrito na prova, para ver se eu conseguia baixar a nota da prova. Evidentemente, eu não fiz isso, só me deu vontade. Só para dizer que ninguém está livre desse tipo de coisa. O aluno acha que nós, professores, somos assim, absolutamente isentos. Não, não somos. A gente se esforça para ser isento. Daqui dá vontade de castigar um desgraçado que desse. E o pior é que durante o curso inteiro não parecia que o olhar dele dizia que eu era um chato. Parecia muito interessado. Por que não falou? Professor, é um chato, por favor, anime essa aula um pouquinho para eu não ficar aqui chateado da vida. Não podia ter falado. Bom, esse jogo transferencial, então, nunca se satisfaz, né? Docentes temos uma outra mania de querer formar mini-eus, já que eu sou o bambambam, já que eu sou ótimo na minha especialidade em docência, eu quero que meus alunos sejam como eu, saibam tanto quanto eu, ou, pior ainda, um eu melhorado, né? Um eu que seja, os meus defeitos corrigidos. Isso é impossível, né? Então, as falhas, a gente chama de falha narcísica, né? Ferida narcísica, da realidade nunca se ofereceu como a gente gostaria. Isso é um sofrimento. Os alunos não sabem disso, mas a gente sofre com isso, sofre com isso. Eu tenho uma colega, professora da Estácio de Sá, que foi minha aluna. E a querida amiga mesmo, para valer, trabalhamos juntos, sei lá, há muitos anos, apesar de ter sido minha aluna. Todo semestre ela é eleita paraninfa ou patronesse da turma de formandos. Me dá uma raiva desgraçada. Eu acho um absurdo, acho que tinha que ser eu. Digo isso a ela, as piores barbaridades. Digo a ela que ela está seduzindo o aluno indevidamente, que ela dá nota alta para o aluno só para ser boazinha.
Horrores, horrores. Que ela não é patronessa, que ela é matrona, que ela está velha e que ela está gorda, tudo fruto da minha absoluta inveja. Por que eu estou dizendo isso? Porque só se diz isso a quem se ama. Como é minha querida amiga, isso é uma declaração de amor que eu faço a ela. Né? Enfim. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu assumi o cargo de direção de graduação do FRJ, eu recebi 2 conselhos. Recebi várias orientações, mas 2 conselhos. Um deles foi assim: aqui você não vai ter amigos. Eu me espantei e sequer pensei, na época, que talvez a pessoa estivesse referindo a si mesma, coisa que depois eu vim a descobrir. Um outro conselho: fique sabendo que aqui você só pode andar de costas encostadas na parede. Vocês entenderam, né? Para o bom entendedor, o que isso quer dizer. Eu achei aquilo absolutamente estarrecedor. Eu nunca consegui trabalhar num grupo de pessoas com quem eu não desenvolvesse algum laço de amizade ou pelo menos de coleguismo, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu penso que o único remédio, já que, bom, a vida é tão dura para todos nós, por motivos pessoais, a vida de professor é dura também, a vida de médico também é dura, com toda a carga emocional de cuidar de pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, que vão morrer e que morrem. Então, o exercício da docência, o exercício do ofício de ser médico, é extremamente doloroso. É gratificante, tem coisas maravilhosas, mas também tem essa carga emocional com os contratempos que a vida nos impõe, né? Então, qual é o possível antídoto para isso? Formar laços. Formar laços de amizades, não sei trabalhar de outro jeito, ou pelo menos laços que promovam numa instituição um objetivo comum, como a Baiana faz. Como eu tentei fazer, um dos subtítulos do que eu pensei em falar é como eu não faço, ou como eu gostaria de ter feito, ou como eu gostaria de fazer. Então, a ideia de, por exemplo, como eu fiz na UFRJ, de implantar um programa de mentoria, não era só para os alunos, seria também para os professores se sentirem basicamente do mesmo lado. Médicos temos uma mania, estudantes têm essa mania, né, de quando começo a atender pacientes, assim, de repente eu me vi do outro lado. Eu tenho que diabo de outro lado é isso? Porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo trem. Circunstancialmente, temporariamente, provisoriamente, alguém está na função de cuidar, outro está na função de ser cuidado. Mas o barco é comum a todos. Então, essa história de outro lado, eu sempre me espanto com isso. Então, a ideia de que professores e alunos pudessem conversar sobre a experiência de uns e de outro, uma mentoria, seria para ser benéfico, saudável para todos, professor e alunos, não seria só para alunos. É claro que o objetivo primordial é dos alunos para ter uma figura de identificação, etc., mas é para os professores também. Eu sei de iniciativas de ter programas de mentoria para professores, né, coordenados por outros professores. Na verdade, eu acho que qualquer projeto comum que congregue pessoas em prol de algo e que haja algum espírito de inovação, de coleguismo, algum projeto envolvido, algo que chame para a vida, isso serve de contraponto para esse exercício que muitas vezes é extremamente pesado por todas essas circunstâncias que eu falei. Bom, eu não sei se meu tempo acabou, se não acabou, acabou o que eu tinha para falar, tinha muito mais, mas, enfim, acho que está de bom tamanho. Obrigado. A culpa é da Sueli, tá? Rosângela, volta para você. Bom, muito obrigado, Sérgio. Tem aqui muitas colocações, muito elogio aqui para você e para a Sandra. Eu acho que a sua fala, ela complementa muito o que a Sandra trouxe também, né? Essa questão de que qual a motivação para que o indivíduo seja docente, qual a motivação para que um médico seja docente, né? E eu acho que a questão que você trouxe dessa carga emocional que é enorme, né? Que representa a labuta diária do professor e do aluno, e que ela foi, assim, triplicada, quiçá quadriplicada com essa questão do ensino remoto, né? Que tirou da gente, está sugando como se fosse um vampiro a nossa energia mesmo, no sentido, assim, de tirar da gente o nosso espaço de proteção, que é o nosso lar, né?
e do feriado, final de semana, etc. Eu acho que essas coisas a gente, sem que a gente tenha o lado bom, que é você sair, tomar um café, se arrumar, ver o outro, abraçar, rir, chorar, né? Criticar, que é o que mais precisar, tanto para o aluno quanto para o professor, né? Então, agora nós vamos aqui continuar, então, né? Um prazer muito grande agora receber aqui o nosso acadêmico, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa para ensinar para a gente, né, Tainan? O Tainan, ele é acadêmico do terceiro período do curso de Medicina da UFGD, é coordenador regional do Centro-Oeste da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, do ENEM, né? E é militante do Movimento por uma Universidade Popular e da União da Juventude Comunista, secretário-geral do DCE, UFGD. Tainan, nos brinde aí com a sua fala, com a fala da juventude, com a fala aí dos estudantes, e sinta-se à vontade para contar um pouquinho da sua história e da sua vivência, tá? Seja muito bem-vindo. Olá. Gente, só um minutinho. Eu vou pedir para vocês para usarem o chat, né? Tem muitas colocações aqui interessantes, mas assim, nós vamos depois ter 30 minutos para a gente poder discutir com os nossos especialistas aqui, Sandra, Sérgio e Tainan. Então, se vocês puderem colocar aqui algumas perguntas, algumas provocações, elogio é muito bom também, mas perguntas e provocações vão enriquecer muito o nosso debate. Obrigada. Tainan, pode. Olá, Rosângela. Muito obrigado. E, de fato, assim, façam perguntas para a gente no chat, para a gente debater depois, que é um espaço de troca no final, do qual a gente vai construir o que é, né, como cuidar do docente, o que é ser professor. E para mim ficou essa tarefa de falar como nós, acadêmicos, e como nós, enquanto sociedade, vemos nossos professores. Boa noite a todos, né? Então, desculpa, eu pulei essa parte, né? Boa noite, Rosângela, Sandra e Sérgio, que a gente já estava aqui nos bastidores. Boa noite a todos e a todas, e também em especial, boa noite aos meus colegas estudantes que estão aqui preocupados com essa formação médica e a educação, né? Obrigado pelo espaço. E, enfim, né, dando prosseguimento ao que eu pensei assim, para a gente abordar como vemos nossos professores. Para mim é um desafio falar sobre isso, sobre a docência, e me remeteu antes a essa definição do que é ser professor. Ser profissional da educação é um trabalho, né, no fim das contas, assim, é um trabalho como muitos outros trabalhos, né? O professor Sérgio abordou isso, né? Não é necessariamente um dom, um talento, né? Ele é uma labuta, ele desgasta, ele te exige essa exploração, tanto física quanto mental, e essa produção constante, porque a sociedade que a gente vive nos pede isso, nos exige isso, né, para dar continuidade. Uma sociedade que é dividida em classes e, portanto, nos coloca, né, enquanto trabalhadores, né, ou mesmo estudantes que estão se formando para ser trabalhadores em breve, dentro de uma classe, que é a classe que é explorada para que a sociedade continue, né, do jeito que está. E para isso, então, eu pensei em abordar como a visão do que é o professor, ela foi formada a partir desses fatos, esses fenômenos que retomam essas últimas décadas. Então, para situar essa profissão do que é o professor, a gente coloca, então, do macro até o micro, assim, o que seria esse... E coloca as características específicas dessa exploração, que é o trabalho na nossa sociedade, a partir das mudanças da ação produtiva e também na esfera econômica a questão da financiarização e do neoliberalismo. É perceptível que, enquanto categoria, os docentes passam por uma precarização do seu trabalho e que isso não vem ao acaso, vem como um projeto. O projeto ele recai sobre as condições físicas e mentais dos professores, que, como foi colocado também pela Sandra, né, um projeto tão bonito
no sentido de ter essa preocupação específica com os nossos professores, é necessário esse cuidado, porque é um cuidado que, enquanto sociedade, não estamos dando aos nossos professores, né? E aí surgem alguns pontos na tentativa de contrapor essa lógica, mas a gente percebe também que é preciso ir além e tentar colocar, assim como os demais trabalhos, essa centralidade para que o trabalho ele não seja apenas um desgaste, uma exploração, algo que nos reifica, né, nos tire essa humanidade, mas o contrário, nos dê a humanidade que a gente... E por isso que é importante pensar, inclusive, nessa questão da transformação própria da própria sociabilidade capitalista e coloca a e, enfim, aí chegando na parte das nossas universidades, então, no movimento, né, do macro para o micro, a gente vê muito evidente esse processo da mercantilização da educação, assim como a mercantilização da nossa vida e de tudo, a educação passa por isso. Então, por mais que, enquanto movimento estudantil, a gente sempre coloca que a educação não é mercadoria, mas a gente sabe que ela hoje é uma mercadoria que dá muito lucro e que só que cresce esse lucro, inclusive no contexto atual, com o ensino remoto. E, apesar disso, a gente não é do pé da construção desse direito, dessa defesa da educação, porque ela tampouco sozinha não faz a revolução, mas sem ela é impossível, né? E aí, abordando também a questão dessa educação dentro da universidade, a gente vê que a própria defesa da pedagogia dentro da sociedade, ela sofre a transformação dessas últimas décadas e coloca a pedagogia das competências como algo que é mais avançado, porque vem junto com o construtivismo, a questão da formação do próprio ser estudante como um agente ativo desse processo, e que, na verdade, como fim último, assim, é, na verdade, impedir o reconhecimento. É uma disputa, é impedir que esse conhecimento que foi construído na história da nossa humanidade seja passado de forma integral através, de fato, de uma pedagogia comprometida com essa emancipação, para que seja trabalhada apenas as competências. Essas competências inserem o indivíduo no contexto da produtividade, da competitividade acadêmica, da meritocracia, e também leva a pensar que basta ser formado nas competências, que são competências definidas para que você seja alguém formado para estar produzindo apenas, né, e não, de fato, transformando a sociedade. E, dessa forma, retira o problema, então, da estrutura e passa a pensar o problema apenas como... Então, se você não atingiu essa competência, o problema é você individualmente. E a gente vê que isso impacta, inclusive, na precarização do professor, que eu vou colocar aqui. Por quê? Ele começa a ter uma educação mecanizada, né? Ele deixa de a educação, ele começa a seguir um protocolo, cada vez mais mecanizar isso. A gente vê que isso agora também, com o ensino remoto, ficou muito evidente, né? O ensino remoto, inclusive, que também é um projeto que tem que ser instalado há muito tempo, não só de agora na pandemia, ele se oportuniza desse momento de dificuldade, de fragilidades, para chegar com tudo aí e tentar parar para sempre, né? Enquanto ordem, não mais enquanto algo emergencial. E então essa é vista nas universidades. A gente vê que existe também o impedimento de novos concursos, e aí então professores que se aposentam não são repostos, os professores mais novos têm que cumprir essa carga a mais. Tudo isso recai necessariamente sobre o cansaço desses professores, o cansaço
tanto físico quanto mental. E essa redução do quadro docente é também oportunizada a partir de uma pandemia, né? A gente tem visto um verdadeiro genocídio e colocado como regra em algumas empresas da educação que no amanhecer do dia manda mensagens de demissão em massa para os seus professores sem explicação alguma prévia e deixam seus estudantes sem seus quadros, né, de profissionais, simplesmente porque é assim que eles vão ter mais lucros e não porque estão preocupados com uma educação de qualidade. E, enfim, aí chegando à parte de como isso impacta, então, na qualidade do professor. Para essa fala, eu li o artigo Adoecimento Mental em Professores Brasileiros, uma revisão sistemática na literatura, das psicólogas Liciane, Dil e Ângela Helena, que foi publicada agora em 2016. Se vocês procurarem Adoecimento Mental em Professores Brasileiros, essa revisão sistemática, vocês vão encontrar nesse. E colocam assim é que, como pontuei, né, dessa situação que foi construída enquanto contexto na sociedade, é que essas mudanças que impactam as funções que o professor tem traz a fragmentação do seu trabalho e uma complexidade das suas demandas. E como o professor Sérgio colocou, assim, verdadeiros desafios que são colocados, porque você não é ensinado e você não é preparado, mas você precisa responder essas demandas complexificadas e a todo momento surgem novas demandas para você estar se desdobrando enquanto um trabalhador, né, para cumprir, senão você vai deixar de ou por via de contratação até irregulares, que você às vezes não é contratado como professor, você é contratado enquanto um profissional que está para acompanhar. Você se vê nessa urgência de dar essas respostas. Um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que trouxe, né, esse modelo de autonomia, assim, dentro dos cursos, ela vem junto com um modelo regulatório muito grande e de cobranças dos próprios, da própria sociedade, dos estudantes e da própria categoria entre seus pares, porque existe exatamente essa competitividade e colocar assim enquanto saúde mental ainda, a professora Sander coloca a questão do síndrome de Burnout e no artigo também está colocado assim, é colocado enquanto o principal adoecimento mental investigado nessa revisão sistemática e que há muita prevalência de estresse, ansiedade e tudo mais, né? E nós vemos os nossos professores, né? Já ir tentando trazer esse panorama, assim, já finalizando essa contextualização. Muito comum, e aí eu já trago aqui enquanto uma experiência acadêmica, né? Apesar de estar ainda no começo do curso, é comum mostrar algumas visões, alguns pontos de vista de alguns colegas do professor. E aí alguns colocam que existe uma que luta e muitas vezes, inclusive, faz sentido, porque o professor, ele reitera da imagem do e eu penso que não é assim que a gente tem que visualizar o professor enquanto estudantes, mas já abordo o por que não.
E aí alguns outros estudantes veem os professores, ou às vezes não necessariamente os estudantes, outras pessoas que não estão em contato, enquanto doutrinadores, ou pessoas que querem passar religiosamente as suas visões, sem espaço para diálogos, debates, e também é muito conveniente essa imagem, principalmente para alguns grupos políticos, né, esse impacto, esse embate entre professores e estudantes, de tirando o foco, né, do que é o real problema, que é a construção de uma universidade e que passa pela união, inclusive, dessas categorias e da união da comunidade, tanto universitária quanto comunidade externa, por essa defesa da universidade. Por isso que é muito complicado a visão de que professores são nossos inimigos enquanto estudantes, né? Existe, de fato, alguns problemas que a gente precisa solucionar, mas não é colocando eles numa fogueira que a gente resolve esses problemas, né? Mas pensando justamente enquanto movimento estudantil e enquanto movimento docente, dentro até dos sindicatos e tudo mais, esses espaços e essas capacitações, essas formações, a disputa pelo que deve ser o professor, o estudante e tal, mas isso não nos coloca em lados opostos. E também é aqueles que enxergam os professores enquanto heróis, né? E já foi colocado também, eu estou enfatizando, né? Não são heróis, eles são trabalhadores que estão dando o seu sangue, dando o seu melhor às vezes e se esforçando, né? De fato, para tentar construir, mesmo em frente a todo esse caos, algo que eles querem passar, né? Tanto o que eles aprenderam ou que eles querem algo diferente para tentar mudar isso. Então, não são heróis, são como nós, assim, né? E é isso que eu estava tentando passar, essa solidariedade entre a classe, entre a nossa classe, porque tantos professores quanto os estudantes estão nesse lado da nossa sociedade, e a gente se enxerga, então, enquanto algo, né, para a construção dessa sociedade diferente, ou dessa educação diferente, ou desse cuidado, porque não tem como pensar apenas do indivíduo se a gente não está pensando que os problemas desse indivíduo eles passam pelo espaço em que ele vive, na sociedade em que ele vive. E aí, gostaria também de colocar que, vendo então, né, os professores enquanto eu vendo então os professores e trabalhadores na mesma classe, né, a gente enquanto grupo precisamos pensar em qual projeto a gente defende. E qual projeto a gente defende? Esse projeto é o que o professor Sérgio colocou, né? Nos dá uma visão e um rumo e um incentivo. Porque se a gente não tem construído isso de forma coletiva dentro da nossa classe, para que haja as mudanças necessárias, para que o cuidado seja feito, isso não vai acontecer. Por mais que existam polos, então, de resistência, polos em que é tentado, né, a todo custo e com muitas dificuldades, e às vezes dão muito certo, a gente precisa pensar em algo um pouquinho além, que se coloque na nossa sociedade para que essas soluções sejam possíveis. Então, a gente tem que pensar em qual projeto, por exemplo, a gente tem de educação, qual projeto que a gente tem para a nossa universidade, e para isso a gente precisa de classe, construir esses laços que nos colocam nessa tarefa histórica da construção tanto de uma nova universidade, uma universidade popular, quanto de uma nova educação, que vive a construção de uma nova sociedade. Eu
ia trazer mais ou menos isso, assim, e aí para encerrar, colocar esse convite mesmo, para a gente pensar enquanto movimento que não pode ser apenas dos estudantes, mas também tampouco apenas dos técnicos administrativos, de todo o setor de serviços que cumprem dentro das nossas universidades, da comunidade externa também, essa construção e esse convite para a gente continuar pensando que esses problemas que foram colocados a partir desse recente histórico, a solução dele passa pelo nosso coletivo. Seria isso que eu tenho para trazer para vocês. Obrigada, Tainã. Assim, você falou com uma pertinência e uma propriedade e uma fluência muito bom as questões que você trouxe, resgatou aí o que a professora Sandra começou a falar e o Sérgio depois complementou. Você trouxe questões importantes, principalmente destacando a questão da mercantilização do viver, né? Então, tratar a vida como mercadoria e como consequência você vai tratar a saúde, você vai tratar a educação, né? E a questão da competência também, né? Que tudo se resume ao fato de você ou tem competência, e se você tem competência você consegue produzir, inserir no mercado, se você não tem, você é descartado e não tem sucesso. E uma coisa importante que você colocou é essa questão do coletivo, e que essa história de você ficar esse embate entre docente e estudante não leva a nada, nem por um lado, né, de você pensar o professor como inimigo, outro lado também pensar como herói, né? Tudo que é idealização por um lado, por um outro, ele não vai trazer nenhum benefício, e a gente tem que pensar que são dois lados da mesma moeda, como diz a música, né? Docente e aluno, são dois lados da mesma moeda, que a grande questão é a gente conseguir lutar por uma educação equitativa, uma educação inclusiva. Acho que o debate ele vai assim trazer questões muito, muito importantes. Eu estou vendo aqui no chat, o pessoal elogiando muito, o DENEM sempre presente com muita coerência, muita pertinência. Parabéns. Eu acho que assim, você na nossa mesa realmente nos engrandeceu aí com a sua fala tão novinho no início do curso, já com colocações tão importantes, da esperança, né, gente, do nosso futuro aí, nessa juventude, dos médicos, muito bacana, tá? Agora sim, nós vamos continuar aqui. Antes do debate, a gente vai passar aqui para a projeção da gota de cultura. Como é característico dessa nova gestão da ABEM, né? Que é uma gestão extremamente cuidadosa, fraterna, é uma gestão muito afetiva. Então, assim, a questão da cultura é muito importante. Então, antes da gente passar o filme, nós vamos aqui ler um pouquinho, falar um pouquinho o que é esse conceito de gota de cultura, tá? Confiantes de que a competência cultural é um dos atributos responsáveis por qualificar as nossas ações educativas, reconhecemos na arte um instrumento potencialmente transformador de realidades. Por isso, a escolhemos em sua diversidade de linguagens enquanto dispositivo norteador para a implementação do 58º COBEM, do que chamamos de gotas de cultura, bem como do Minuto Poesia, seu derivado. O conceito de gota de cultura origina-se do desejo coletivo de integralidade. Por isso, enquanto os trabalhadores científicos estavam sendo preparados, os trabalhos científicos estavam sendo preparados por seus autores, convidamos pessoas ligadas a vários projetos de extensão, educandos, gestores e educadores, para que concebessem um produto artístico-cultural em suporte audiovisual na linguagem artísticas que preferissem. Literatura, stop motion, música, dramaturgia, fotografia, entre outras. A inspiração, o tema do congresso, educação médica em termos de incertezas, qualidade, equidade e construção coletiva. O resultado desse movimento foi a construção coletiva de um acervo muito especial, a partir do qual contaremos com várias intervenções artísticas originais em cada uma das mesas de trabalho, painéis, atividades, como eu faço, e conferências previstas na programação do nosso congresso.
Esperamos que cada gota de cultura seja recebida como um soro de vida, como uma provocação poética que nos leve à reflexão. Nessa atmosfera de integração e interdisciplinariedade, convidamos a comunidade reunida nesse COBEM para estarmos juntos através dessas gotas. Momento de partilha no qual a arte, a ciência, a vida e a cultura do cuidado dialogam. Comissão Cultural do 58º COBEM. Pode passar agora ao nosso filme, né? Essas folhas de outono que não chegam, já estamos quase no inverno, provavelmente atraídas pela densa energia que agora percorre as ruas em busca de uma gota de luz estendida pelo tempo. Os segundos se expandem e se contraem. E o murmúrio que ecoa arrepia meus braços e esfria meus pés. Troquei mais meias do que posso contar nessa semana. Enquanto a tempestade se acumula nos tetos que parecem tremer, ficamos pendurados pela coluna dorsal. E a dor que retumba nos nós da pele ricocheteia nos cantos dos cômodos. Olhamos pelas janelas sujas de expectativa, esperando pelo glorioso momento em que voltaremos a ser batizados pela luz, que não precisa atravessar paredes, nem portas, nem vidros. Discussão, tá? Eu vou trazer aqui algumas perguntas, algumas colocações que foram colocadas no chat, e o Sérgio, a Sandra, a Tainã, vocês vão se revezando aí para poder responder, tá? Então, assim, muitos elogios a todos vocês, tá? Interessantes, né, que foram colocados aqui, e vou começar aqui. A Ieda Maria, ela colocou, aleluia, né? Com esse tipo de pensamento é difícil pensar em cuidar do outro. Cuidar do outro é se preocupar com o outro e criar vínculos. E aí o Igor coloca, com certeza, e não devemos naturalizar isso e provocar na conta do indivíduo a tarefa de criar alternativas para estar minimamente saudável, para se encaixarem na roda da produção. Então, a discussão muito em relação a essa questão da produtividade, tá? A Silvia, ela coloca o seguinte, aí eu vou fechar com ela, depois eu entro com outras questões. Gostaria de ouvir, a Silvia Helena, gostaria de ouvir dos colegas da mesa, considerando as condições sociais e acadêmicas, como poderemos formar laços no cotidiano da docência? Vão abrir para discussão, depois eu entro com mais questões, tá? Eu acho que vocês podem abrir o microfone e ir conversando aí, entre vocês aí. Eu achei essa questão da produtividade extremamente... Começar, Sandra? Gostaria. Essa questão da produtividade extremamente importante. E tem um filósofo da sociedade, Byung-Chul Han, né? Ele tem um livro, A Sociedade do Cansaço, em que ele mostra como o modelo da sociedade e o modelo das doenças da sociedade estão vinculados, né? Então, como nós internalizamos a cobrança permanente do fazer, do produzir, como se nós tivéssemos internalizado os patrões, os algozes, né? E não existe mais ninguém cobrando a gente do lado de fora. A cobrança foi internalizada e nós mesmos nos levamos à exaustão, né? Então, ele discute muito esse modelo social e o quanto nós precisamos parar para refletir, né? Para não seguir esse modelo sem nenhuma reflexão. E eu fico me perguntando, a partir desse livro, que foi o último livro dele sobre as doenças da sociedade, os modelos sociais, qual é o modelo da sociedade atual que gerou a pandemia, né? E o quanto esse modelo gerou esse adoecimento e esse isolamento social, que, na verdade, reflete o individualismo que a sociedade se construiu,
que ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade globalizada, a gente vive numa sociedade individualizada. E eu penso que a pandemia, embora seja um momento complexo, gravíssimo, desafiador, traz para a gente algumas reflexões importantes, né? Como a impermanência da vida, que é algo que existe, que a gente não presta tanta atenção no nosso cotidiano, o não saber, que faz parte da nossa vida, nós somos seres em permanente processo de aprendizagem, a pandemia nos mostrou que nós não dominamos todos os conhecimentos, e viver em risco, que faz parte da vida humana, né? Então, a pandemia nos confrontou com essas questões e nos obriga a pensar como ensinar para que os nossos alunos, que serão futuros profissionais, possam pensar para além do que está posto, né? Como formar para um mundo que está num processo, necessitando de um processo de transformação profundo para resgatar o respeito à dignidade humana, para resgatar o direito à vida de todas as pessoas, né? Para resgatar o respeito à natureza e a própria preservação do planeta. Então, eu acho que a pandemia ela traz uma reflexão muito grande sobre o modelo da sociedade que começa com essa produção excessiva, que, na verdade, só leva ao esgotamento e ao adoecimento das pessoas. Quer Se é complementar, pela Sérgio? ordem, quero. Se é pela ordem de apresentação, quero. Aproveitando que a Sandra estava falando, enquanto ela falava, eu me lembrei de 2 filmes. Já que o Congresso tem gotas de cultura, lá vou eu com meus filmes aqui. Em relação à pandemia, eu me lembrei de um filme chamado A Chegada. Quem não viu, veja. É os naves extragalácticas que resolvem aparecer no planeta Terra. E eles querem se comunicar com as pessoas da Terra para dizer coisas. Então vão lá vários cientistas, entre eles uma linguista, que finalmente consegue decifrar o recado que eles estão querendo dar para os terráqueos. Mas, além disso, ela absorve uma característica desses seres, que ela tem a noção de passado, presente e futuro, mas não como nós, seres humanos, temos, que sabemos que um dia vamos morrer. Ela tem, a cada momento, a cada instante da sua vida, uma percepção clara, né, do seu próprio passado, do seu presente, do seu futuro, das pessoas que ela vai perder, isso que a Sandra falou da impermanência da vida, né? Segundo o filme, a hipótese do filme é que, frente a essa constatação encarnada, né, em cada ser, que os resultados para o planeta seriam bastante benéficos. Eu não vou dar spoiler do filme, mas vejam, seria uma outra realidade. Nós não temos essa capacidade, nós terráqueos ainda temos que aprender esse tipo de coisa. A segunda pergunta, como é que se formam laços? Como exatamente, eu não sei. Eu acho que cada um se vira como pode. Eu formo laços exigindo chocolates das minhas colegas e me sinto, cada vez que uma é eleita paraninfa e eu não, que ela me indenize com bastante chocolate, dos bons, não pode ser qualquer caixinha de bombom garoto, não. É a minha maneira de fazer laços, uma delas, enfim. Mas eu falo como uma espécie de piada, de uma coisa meio anedótica, mas não é. É sério, eu exijo mesmo. Como, então, eu não sei, mas eu lembrei de outro filme chamado Melancolia, do Lars von Trier, um filme terrível, pesadíssimo. Melancolia é o nome de um asteroide que vai chegar à Terra e vai destruir toda a vida no planeta. E aí vai ter spoiler, paciência. Tem uma personagem no filme que é uma personagem melancólica, sabe? Melancólica seja deprimida, né? Ela sabe do que vai acontecer e um sobrinhozinho dela, uma criança, é um menino ou uma menina, agora o nome dela não importa, uma criança de seus 7, 8 anos, o pai, ótimo, era um negacionista, consegui falar, o pai era um negacionista que você precisava acreditar que isso ia acontecer, que não, imagina, é uma pedrinha que vai cair. Olha só que imagem ótima, e é isso mesmo. E na hora H ele foge, ele some na hora que o asteroide está chegando, e essa moça melancólica que sempre soube que aquela desgraça ia acontecer, ela vai com essa criança para o jardim da casa, e a gente vê o asteroide chegando, e ela faz uma tenda com 3 gravetos, e ela e a criança entram dentro dessa cabana, e a criança assim, mas isso vai proteger a gente? E a tia fala, vai sim, e abraça a criança. Acaba o filme. Acho que o processo de educação é que nem essa tenda que a gente arma para criar algum ambiente protegido
mesmo com asteroide que vai destruir a gente em algum momento. Asteroide esse, pandemia, asteroide modo de sistema da nossa economia, qualquer asteroide que seja, tem que ter algum laço para que a gente se proteja dessas tragédias que nos acometem diariamente. Como cada um se vira como pode. Cada um faz o melhor que pode, do jeito que pode. O que não dá é para entrar numa instituição achando que cada um é inimigo de si mesmo e eu vou ser inimigo do outro. Aí estamos lascados. Estamos lascados. Isso aí. Tainã? Tem umas perguntas aqui para você, Tainã. Você quer esperar ou já quer falar? Não, deixa eu falar um pouco sobre essa questão da construção dos laços. Porque assim, né, como eu coloquei na minha fala, eu acho que esses laços, eles podem ser construídos, inclusive, na nossa própria identificação com o outro. Então, se a gente se reconhece enquanto sujeitos históricos, né, que vivem nesse momento da sociedade, uma sociedade que é dividida em classes, como eu comentei, né, rasgada na exploração, e, inclusive agora, né, sob uma pandemia, a gente se identifica com esse grupo para pensar esse projeto. Eu acho que talvez a construção desse laço seja justamente tomando que seja que eu anotei aqui, né, ter um projeto. Eu acho que, de fato, é uma coisa que nos coloca enquanto identidade, né, nesse grupo, e para isso a gente precisa, às vezes, superar, né, parte, inclusive, da nossa sociabilidade individualista, do nosso contexto de competitividade, remediar em algumas posições, mas nos doar para que essa construção aconteça. E e também uma coisa sobre a questão que foi colocada para você mesmo, professora Rosângela, a questão do ensino remoto ele ser um vampiro, algo que nos suga, né? E isso tem sido muito perceptível, assim, só de acompanhar colegas de outras escolas que têm passado por isso, tanto de medicina quanto de outros cursos, e também por ouvir de colegas que são professores, porque esse processo do ensino remoto, que é colocado como única opção, na verdade, ele não é um processo à toa, né? Ele é um projeto. E enquanto projeto, ele tende a aumentar essa exploração do professor, aumentar essa carga horária de trabalho. Então, você não tem mais o seu momento de lazer, porque em qualquer momento você está recebendo uma mensagem de algum estudante ou de algum profissional que trabalha com você, pedindo alguma resposta, algum e-mail. Não existe mais, né, essa diferença entre trabalho e casa. Você não cria mais um espaço seu, o ócio necessário, né? E perder esse tempo, ele também é o que surge apenas agora na pandemia, né? Não ter o seu tempo para você se desenvolver enquanto ser humano é algo que faz parte da sociedade que a gente está vivendo. Por isso que eu sempre penso e tento falar na questão da importância da gente construir e a mudança estrutural de uma nova sociedade. Isso mesmo, importante. Porque por mais que a gente queira, às vezes, descansar, os computadores estão espalhados pela casa, né? Aí você passa, está lá o computador e está lá o... Mas é bem isso. As pessoas colocaram aqui elogiaram muito a sua fala, Tainã, e tem algumas coisas que não dá para eu chegar mais, mas fizeram essa seguinte pergunta. Perguntaram para o Sérgio e para a Sandra se eles já ouviram essa fala. Você faz alguma coisa além de dar aula? Você trabalha em alguma coisa além de dar aula? E outra questão também que eles trouxeram aqui foi em relação, também perguntando sobre isso, como que a gente pode enfrentar o ensino, a situação do adoecimento no ensino remoto, né? E o Lucas aqui, ele deu parabéns para a exposição do Tainã, e ele colocou, infelizmente, nesse congresso, as pedagogias do aprender a aprender estão sendo amplamente propagandeadas, que vão em contramão de uma sociedade, da nova sociedade, pelo contrário, tá? Tem mais uma questão, aqui, como sucateamento, a Ana Helena,
como o sucateamento da educação pública e o avanço do privativismo na educação contribuem para a precarização do trabalho docente e, consequentemente, da sua saúde mental. E, diante da dinâmica da produção, aí eu vou fechar com essa para a gente depois trabalhar com outras. Diante da dinâmica da produção exponencial de conhecimento da sociedade contemporânea, aprender a aprender é o caminho para o desenvolvimento da humanidade. O estudo das teorias pedagógicas se fazem necessários, tá? E a Valéria perguntou, por que o construtivismo é acrítico? Provocações importantes aí, hein, gente? Então, vamos aí dividir essas questões aí, tá? Na realidade, as pessoas estão perguntando, estão respondendo, tá? O Lucas já respondeu aqui, o aprender a aprender representa, sobretudo, a adaptação à sociedade do capital. Não propõe qualquer tipo de transformação. Educação é um espaço de contradição, de disposição, de poder e de negociação. É isso aí, gente. Agora eu vou deixar vocês com essas falas para vocês discutirem aí. Vamos ver aqui o Tainan e Tainan perguntaram aqui também se você acolhe os seus professores e se sente acolhido por eles, tá? Aí você responde se você quiser, porque pode ter muito professor aí assistindo também. Eu queria responder uma pergunta utilizando um caso, né? Então, um caso, uma realidade. Então, no curso de medicina na Baiana, o 5º semestre é um semestre extremamente duro, né? Porque é um semestre que fica, digamos assim, meio do caminho do curso. Então, há 2 anos, foi instituído no 5º semestre um componente curricular, né? Um módulo dentro de um componente curricular de semiologia mental, que se chama Saúde Mental e Autocuidado, né? Esse componente, ele tem 2 atividades. Ele tem meditação e discussão sobre empatia e altruísmo, e ele tem práticas de relaxamento e ele tem psicodrama, né? Então, antes da pandemia, a doutora Maria Luísa, que é a nossa reitora, fazia parte de psicodrama, e eu e outra professora, Regina Brasil, que é minha irmã, fazíamos a parte de meditação e relaxamento, né? Então, dentro do currículo, havia uma pausa para os alunos. Então, neste momento, eles iam para uma sala gigantesca, com tatames e almofadas, onde eles tinham práticas de relaxamento, né? De meditação, e discutiam o significado de empatia, né? Nos seus diversos conceitos, e altruísmo, e como eles poderiam cuidar da própria saúde mental, como eles poderiam resgatar um espaço na vida deles para a arte, para as diversas manifestações da arte, que os estudantes de medicina terminam abandonando quando o curso está muito consistente e eles não têm tempo, né? Então, é uma prática muito pequena, só são 2 horas durante 4 semanas, mas que promove um momento de pausa para reflexão. Então, eu penso que, assim como o COBEM, pequenas gotas fazem diferença. É um momento que eles param para refletir que a vida não é só estudar, como para o professor, não é só trabalhar, mas é preciso um momento de pausa para ir para o interior do seu interior e poder perceber quem é você e qual a consciência que você está formando sobre a vida. Então, eu acho que a gente constrói laços dessa forma, porque eles vão buscando a reconexão consigo mesmo e vão estabelecendo novas conexões com as outras pessoas. Às vezes ensinam práticas de medicação para colegas que estão em depressão, que estão estressados, né? Então, eles buscam praticar, buscam outros caminhos. Então, eu penso que a gente precisa olhar para esse momento não apenas como um momento catastrófico que o planeta está vivendo, que a sociedade está vivendo, mas um momento de crise que é potencial para transformação e que a gente pode buscar caminhos para transformar o mundo. E cada um de nós pode fazer pequenos gestos, pequenos movimentos, pequenas ações, pequenas gotas, como o COBEM está colocando de forma extremamente preciosa, para ajudar a transformar, né? Porque senão a gente perde a esperança, e como nós vamos alimentar os corações de todos esses alunos, né? Com algum nível de esperança de reconstruir esse modelo social tão
complexo que nós estamos vivendo. Então, eu acho que é um momento, é um convite à reflexão para que a gente busque caminhos, né? Então, o processo do aprender, ele é permanente, nós somos seres permanentes em processo de aprendizagem. Então, quando a gente discute essas questões com os professores, cria oportunidade para os professores pararem para refletir sobre si, não apenas como trabalhadores, mas como pessoas, como seres, né? Que não é somente ser e fazer, mas ser aquilo que se é, ter consciência da sua existência, a gente contribui para que o professor possa refletir sobre a sua própria vida e buscar seus caminhos mais saudáveis, e para que os alunos que ele atua, né, pacientes que ele atua, possam também buscar, porque é uma transmissão que precisa ser não cognitiva apenas, mas precisa ser com base no sentimento. E a pergunta, o que é que eu faço além de trabalhar? Eu crio poesia, crio música, estudo canto, faço jardinagem, faço trilha na praia. Que horas? Acordo cedo. Ô, Sérgio, o que você faz de meia-noite às 6? Não tem o Osmar? Não tem o Osmar, então a gente vai lá e faz isso tudo. Vai, Sérgio. O que eu faço além de trabalhar? Sei lá o que eu faço. Não é verdade. Vocês sabem a etimologia de trabalho? O trabalho vem de 3 cruzes, 3 pregos, tripalium, com que se crucifica um sujeito, né? 2, um em cada mão e um nos pés. É o tripalho. O trabalho vem isso, tem todo um sentido de torturar. O que eu faço além de trabalhar? No momento é lavar batata, cebola, tomate, alface, fazer faxina, lavar roupa, passar roupa. Essa história, o tempo, a noção de tempo no momento está muito esquisita, porque a gente não para de fazer coisas o tempo todo e sempre está devendo coisa. A gente, assim, o professor sempre está devendo coisa, a gente está sempre devendo coisa. Tinha a prova que tinha que ter corrigido, a revisão do trabalho tinha que ter feito, a publicação que tinha que ter mandado, as notas para corrigir, aluno reclamando que faltou e diz que não faltou. Isso, enfim, a gente está sempre devendo. Eu queria, na verdade, falar... Na verdade, eu perdi no meio das perguntas que você estava falando, Rosângela, mas eu queria falar de uma história. Numa das milhares, o que a gente faz aí em trabalhar? Fica vendo live. Ainda fica devendo todas as lives que gostaria de ver e que não dá tempo de ver, porque as coisas melhores estão nas lives que a gente não viu, é claro, como sempre. As lives que a gente vê tem... Inclusive, uma mesa que está ali do lado também agora, ao mesmo tempo agora, certamente está melhor que essa daqui, viu? Vocês estão perdendo a outra... porque a plateia, né? Porque vocês estão aqui, vocês estão perdendo outra que é muito melhor que essa. A gente sempre acha isso, não tem jeito. Teve uma dessas lives que eu vi, um antropólogo mineiro, o nome evidentemente eu não lembro, que diz assim: aprender é um barato, aprender é muito legal, toda criança adora aprender. Né? Então, o que acontece? Que de repente a criança entra na escola e o aprender vira um troço chato, que ela tem que ficar estudando um monte de troço chato. Por que eu lembrei disso? Porque semana passada, exatamente uma semana, terça-feira passada, morreu o professor que foi paraninfo da minha turma da Faculdade de Medicina. No ano passado, eu escrevi um trabalho, foi uma espécie de balanço dos meus muitos anos de docente, que eu brinco que são 40 numa faculdade, 20 em outra, que estão 60 anos de docência. E, ao final do trabalho, eu escrevi, e de repente a presença do professor Portela, professor Eustáquio Portela Nunes Filho, o nome dele. Foi meu professor no 3º ano de Psicologia Médica, do qual eu vinha ser professor. As aulas dele, devo dizer para quem não sabe, para quem é jovem, sim, teve uma ditadura no Brasil, nos anos 60 até 80, e nos anos 70, quando eu entrei na faculdade, foi o pior tempo. O ditador de plantão chamava-se Garrastazu Médici, então em 73 era esse tempo. E nos 2 primeiros anos da faculdade de medicina que eu fiz, era aquela coisa de só ter bancada. Nada de ver paciente, além do fechamento, enfim, político, ditatorial, ainda tinha essa agrura de ter um curso extremamente insosso, né? No sentido de, enfim, porque quem escolhe medicina quer ver gente, quer ver paciente, quer atender, então aqueles 2 anos de bancada era um inferno, eu estava doido para largar a medicina, sair do país, essas coisas. Mas aparece um professor, esse professor Portela, que entrava para dar aula no auditório, e não tinha slide, não tinha retroprojetor, muito menos internet, PowerPoint, nada disso. Ele dava uma aula de 1 hora em que ele se sentava, e nem dava aula em pé, errado, tudo ao contrário do que é esperado do professor. Ele se sentava atrás de uma mesa e começava a falar.
E era um silêncio tão incrível na sala. Imagina, jovens de 20 anos ouvindo o professor falando baixo, que ele falava, um silêncio. E aí eu dei tratos à bola para entender por que a presença dele, enquanto eu escrevia esse trabalho no ano passado, estava tão forte na minha mente, né? E aí eu formulei uma hipótese que o que ele falava na aula? Ele falava de desenvolvimento, noções de psicanálise, ele falava de cinema, falava de literatura, falava da vida dele, da família dele, da vida, do mundo. O que ele fazia? Ele, de algum modo, falava de subjetividades dele, do mundo e da gente, alunos de 20 anos. Eu acho que é isso que promove laços. Alguém que chega numa sala de aula para dar uma aula de medicina e fala daquela matéria, daquele conteúdo, sem se implicar naquilo, sem dar nenhum exemplo de como é que ele lida com aquelas questões, sem falar das dúvidas dele quanto àquelas questões, sem falar de algum caso que ele atendeu que ele não conseguiu, de alguma falha dele, e simplesmente coloca a matéria e espera que os alunos absorvam aquela matéria e vomitem a matéria depois, não há laço estabelecido. O laço se estabelece quando as subjetividades estão presentes. O professor que se apresenta, não estou falando para ficar expondo intimidades, né, ser amorzinho, né, fazendo coração, não estou falando disso, estou falando de alguém que se apresenta tal qual é na sala de aula para os alunos. Devo dizer que muitas vezes os alunos não gostam disso, não querem mais, é que tenha aula e tenha... Posso ter o disquete? Disquete não, como é que chama isso agora? O CD, o DVD, sei lá como é que chama esse negócio que hoje em dia, o pendrive. A nuvem. A nuvem, o diabo de nuvem. Vai startar a nuvem, vai botar... Enfim, parece que esse modelo de tamanha objetificação das relações está tão entranhado. Eu devo dizer, os alunos reclamam das minhas aulas, eu exijo, demando, solicito, vamos conversar. Professor, o que cai na prova? Eu dou vontade de mandar para o inferno o que cai na prova. Estou um pouco interessando o que cai na prova. Vamos conversar, vamos saber o que está acontecendo. Enfim, desculpe o desabafo. Esses tempos de online fica pior ainda, né? Porque a gente não vê as caras das pessoas. Não sei quem está vendo a gente aqui. Tenho a menor ideia. Será que tem só a gente? Eu não sei se tem só a gente aqui. Nós 4, 5 aqui, quem sabe? Mais o pessoal da técnica. É um horror isso. É que nem fazer teatro por online. A gente não tem plateia. Enfim, é isso. Nós estamos numa mesa plana, né, Sérgio? Hein? Plana e vertical. Estamos numa mesa plana, vertical. Não é nem mesa redonda. A quarta parede do teatro está levantada, a gente não sabe quem está do outro lado. Tainã, você quer colocar? Porque assim, está acontecendo aqui no chat, gente, vocês não estão vendo, então eu sou a tradutora. Uma discussão interessante aqui sobre construtivismo, aprender lá do Gloss, tá? A questão da competência. Anotei aqui que... Então, assim, as pessoas estão aqui, né, um pouco que os professores defendendo, perguntando por que não, os alunos aqui, acho que do DENEM, criticando bem isso daqui, essa questão, tá? Então, é uma coisa para a gente poder, talvez, aí discutir em relação a isso, tá? A questão do conceito de competência, neoliberal, né? Sugestão de livro para poder ler aqui, livro Escola e Democracia, do professor, tá? Criar laços na perspectiva do Sérgio. Sérgio, as pessoas colocaram aqui, eu já perdi quem é, tá? Mas é mais de uma, que adora te ouvir porque você simplesmente fala as coisas que a gente pensa e não fala. E você chega e fala. A gente não fala nem no quarto escuro e você fala aqui. Então, o pessoal gosta de te ouvir em relação a isso, tá? Então, professora Rosângela. Acho que a discussão muito em cima disso. Depois eu volto para outras aqui. Tá? Sim, ainda tem aquela pergunta sobre a questão do aprender a aprender, e foi citado o livro Escola e Democracia, acho do Demerval Saviani, eu acho, né? É um livro excelente que todo professor, todo estudante tem que ter acesso para se compreender nesse processo do ensino e ter, né, uma perspectiva pedagógica da emancipação. E justamente contrapõe
essa perspectiva do construtivismo, do aprender, inclusive ativas, e das competências. Porque o que eu penso assim, quando a gente coloca competências pré-determinadas para ser formado no estudante, a gente já está partindo, então, de algum pressuposto, né, e que geralmente é o pressuposto da ideologia dominante, a ideologia que quer colocar esse estudante depois no mercado de trabalho para que ele apenas produza. E aí, na defesa de uma educação emancipadora, como colocaria, né, até Paulo Freire, que a professora Sandra disse que gosta, a gente nos bastidores, e eu fiquei muito feliz com isso, a gente tem que pensar nessa construção da autonomia, não na construção do indivíduo enquanto individual apenas, entende? A autonomia se passa pela apreensão desse conhecimento que foi produzido historicamente pela humanidade. E isso a gente não vai, a partir de uma perspectiva do construtivismo, desvirtuar, né, trazer do objeto e formar um conhecimento novo de todos do nada, né? Porque nós somos seres históricos, então a gente aprende com essa história. E se a gente está furtado dessa história, a gente está deixando de ser esses seres históricos, estamos deixando de ter a nossa humanidade. E eu penso que, por esse lado, se a gente trabalha apenas as pedagogias da competência, né, a gente está colocando uma adaptação, então, e não a mudança nessa esfera produtiva. A gente está jogando essa da formação sobre o indivíduo e não da instituição formadora, da sociedade ao qual a gente está, e que tinha que estar pensando essa formação de forma diferente. E também não busca, então, trazer uma reflexão, um ensino que é mecânico, porque trata apenas as competências, é um ensino em que esse conhecimento emancipatório ele acaba sendo totalmente tendo colocado de lado, né? Ele não é valorizado, então ele traz uma formação acrítica, e disso é incompatível com essa transformação que a gente precisa. E eu acho que é importante a gente aqui estar colocando sobre o cuidado, sobre o professor, isso também recai, né? Por quê? Ele deixa de ser um agente ativo dessa formação para ser apenas o reprodutor de métodos que são pré-determinados, do quais muitas vezes, inclusive, não passam nem mesmo por ele, essa pré-determinação das competências que tem que ser ensinado, e ele apenas reproduz isso de forma crítica também para os seus estudantes, e isso traz um adoecimento, porque se você coloca que tal estudante tem que ter certa competência, e que se ele não passar por essa competência, ele não vai passar por nenhuma outra, e desvinculando, né, dessa totalidade que é necessária, por exemplo, ele está sendo colocado à prova a todo momento, em vez de ter seu tempo de desenvolvimento, em vez de ter o acesso a esse conhecimento dentro da totalidade, apenas fragmentado. E se a gente está fragmentando a realidade, se a gente está fragmentando a realidade, a gente não vai transformá-la. A gente vai ver apenas pedaços dela. A gente vai se formar para ser apenas a sustentabilidade. Por isso que eu sou crítico do construtivismo. Dentre outras coisas, eu acho que entra no aspecto, assim. Eu sou um defensor de uma pedagogia que nos dê competências, na verdade, para transformação. E isso passa pelo acesso do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Está falando de um outro tipo de competência, mas Eu também competência tinha que também. responder. É porque é uma competência que não está escrita, né? É uma competência que ela é nosso coletivo. Por isso que não é pré-determinada. Ela não nos coloca enquanto desafio esse adoecimento, porque ela nos coloca enquanto algo além, né? Que perpassa a do conhecimento, não a fragmentação dele. E foi perguntado sobre como eu acolho meus professores e se eu sou acolhido. E uma resposta
bem pessoal, eu acredito, assim, né? Mas eu sempre tento, enquanto estudante, visualizar, então, o professor, nesse mesmo espaço a qual eu estou, né, dentro da sala de aula, um, um companheiro para essa luta por um projeto diferente. Então, eu tento acolher ele dessa forma, né? Buscando promover esses debates dentro da sala de aula, dando atenção e provocando também para que ele tenha o momento dele de reflexão, para que não seja apenas aquele slide que seja lido, né? Porque se a gente não se colocar à prova, a gente não está construindo a reflexão que a gente precisa. A gente vai estar apenas reproduzindo. Ótimo. Aí, Sandra e Sérgio, eu acho que a gente já pode ir caminhando para o fechamento para vocês, eu acho que discutir um pouco essas provocações aí que os meninos estão colocando no chat. Muito elogio para o Tainan. E também essa discussão aí, né, desse olhar sobre a competência, desse olhar, que é uma discussão antiga, né, gente? Desse olhar aí também sobre a questão do construtivismo, né, dessas outras teorias pedagógicas que a gente pode chamar aí. Sandra e Sérgio? Tema bastante importante, né? Mas a concepção que a gente trabalha por competência é a construção de competências conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, é trabalhar o sujeito integral para formar um sujeito autônomo, capaz de refletir, capaz de construir e capaz de executar aquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, é uma construção processual, no qual você forma um sujeito reflexivo, né? Então, pelo menos no meu entendimento, a competência não é você tem que ser treinado a fazer isso. Não, você precisa aprender a construir, porque a competência quem forma é o próprio sujeito. Ele recebe os estímulos para desenvolver diferentes dimensões, mas ele é que forma a competência quando ele manifesta no ato do fazer, né? No ato da execução, quando ele manifesta da forma precisa aquilo que ele pode fazer. Mas, assim, antes de tudo está a construção do sujeito autônomo, capaz de pensar, de refletir. E isso é o elemento mais precioso do processo educativo, né? Trabalhar para que os sujeitos livres possam existir, capazes de pensar, capazes de escolher, e não sujeitos capazes de serem manipulados. E talvez o grande desafio da rede digital seja que atrás desse universo digital existe um outro universo que a gente ainda precisa problematizar muito, né? Que muitas questões estão postas tanto no livro Enxame, de Byung-Chul Han, quanto no filme que está na Netflix, Dilema das Redes Sociais, e em outros autores, porque nós também somos sujeitos manipulados por um universo digital que está por trás de nós. Então, nós precisamos compreender que mundo nós vivemos, como nós podemos atuar, e existe um elemento extremamente precioso que eu acho que está acima de tudo isso, que se chama formação de consciência. Eu preciso ser um sujeito consciente de mim. E se eu não trabalho a consciência de quem eu sou, não existe discussão possível para me abrir o meu horizonte. Então, é aquilo que eu falei um pouco. Eu preciso inspirar e preciso expirar, e preciso pausar, porque senão eu não mergulho no meu mundo interior e vivo apenas para o mundo exterior, no qual eu sou facilmente manipulável, não é? Então, a gente precisa realmente trabalhar na formação de consciência de sujeitos livres, de sujeitos capazes de transformar os processos, mas a gente não parte do nada. Para que eu aprenda pedagogia, eu preciso estudar quem estudou pedagogia. Para que eu aprenda medicina, eu preciso conviver com pessoas que conhecem o mundo da medicina. Então, esse compartilhar de experiências, e o aluno, eu vejo o aluno como um precioso ser que desafia permanentemente o professor a aprender. Então, o lugar do professor é um lugar precioso, é um lugar do permanente aprendiz, porque ele está sempre sendo provocado a pensar, né, de forma diferente para lidar com o mundo mais novo que ele, do que ele foi criado. Então, é essa busca de relação que ajuda a gente a formar sujeitos livres. Mas eu entendo que a competência é uma qualidade que cada pessoa desenvolve quando ela associa, né, diferentes níveis
de aprendizado a respeito daquilo que se pretende fazer, e a própria pessoa consolida esse processo no ser, e ele é capaz de exercitar aquilo de forma precisa, porque ele tem dentro dele internalizado todas as possibilidades, né? Então, eu penso que é um caminho extremamente importante, né? O caminho da educação, no sentido de que nós queremos formar sujeitos para a vida, nós não queremos formar apenas profissionais de saúde, nós queremos formar sujeitos para a vida. Então, ele na vida ele pode se formar em médico e não exercer medicina. Por exemplo, eu me formei em odontologia, em musicoterapia, e eu trabalho com formação de professores há 20 anos, né? Então, isso necessariamente eu não tenho que seguir o caminho, mas aquele caminho me deu uma base para pensar o mundo. Então, quando eu pessoalmente saí da faculdade de odontologia, há 40 anos atrás, eu disse, como é que eu vou pensar se eu só aprendi técnica? Aí eu fui para a faculdade de filosofia, fiz antropologia, sociologia, psicologia e filosofia. Aí eu digo, bom, agora eu já tenho um rumo para pensar, né? Então, eu acho que a gente tem que se provocar e a gente tem que aceitar as provocações do mundo para que a gente se desafie a crescer cada vez mais e nos formarmos como pessoas conscientes, capazes de contribuir de alguma maneira para a transformação do mundo. Eu acho que bem dentro do que foi colocado aqui no chat pelos meninos, competência para transformar e pedagogia libertadora, né? E a gente tem que pensar muito dentro dessas questões que você colocou. Acho que a questão da consciência social, consciência política, consciência do eu, a consciência do outro, a consciência desse meio ambiente, a consciência desse mundo que a gente tem que coabitar e que a gente precisa de dividir e de somar, né? Não só dividir. Então, acho que é muito importante até discutir isso que está sendo colocado aqui no chat, esse diálogo, porque a gente também precisa de repensar muitas vezes alguma coisa que a gente vai repetindo, e acaba virando verdade e na prática, muitas vezes, não funciona para a gente. Isso é o pensamento dialógico, né? Que significa eu dialogar com o outro, eu dialogar com os autores, e acho que, Sandra, você trouxe uma coisa fundamental, porque o nosso espaço a gente precisa o tempo inteiro estudar, praticar, e ver o que está acontecendo lá fora, voltar, rever os autores, reaplicar. Acho que isso é muito importante. Sérgio? Quantas horas que eu tenho para falar dessa história agora? Eu acho que a gente vai poder, o suporte nos fala, a gente atrasou um pouquinho. Eu vou falar 2 minutos. Vou falar 2 minutos só. Até 35, 40. Eu não tenho nada contra não. Na verdade, futuros médicos têm que aprender algumas técnicas. Tem que saber aferir pressão, tem que saber funcionar a veia, tem que saber percutir, palpar, fazer raciocínio clínico, essas coisas todas. Não tenho nada contra isso. O que me exaspera é a parte da atitude. Conhecimento e habilidades, tudo bem. É isso mesmo, a gente tem que decorar um monte de coisa, não sabe para que decora aquilo tudo, metade joga fora depois, é só para passar na prova, enfim. Não sei por que isso tem que fazer parte. Habilidade não, tem que saber mesmo, manobras semiotécnicas, essas coisas a gente tem que aprender, não tem jeito. A parte da atitude eu acho complicado. O que eu acho complicado? Não revalida que eu fui de observador, já tem, sei lá, uns 10 anos, a impressão que eu tinha é que cada candidato que chegava, quando se apresentava para o paciente, o ator, era o mesmo sorriso, a mesma frase, o mesmo figurino, tudo script. Assim, mas o que é isso? Isso é quer dizer, máquina, Carlitos, tempos modernos, saiu tudo igual de uma forma? É uma formação ou é uma colocação numa forma? É impressionante. Aquele mesmo sorriso colgate, tudo bem com o senhor, o que eu posso ser útil? Tradução do inglês ainda por cima. Em que posso lhe ser útil? Em que posso... Mas o que é isso? Absoluta falta de espontaneidade. Parece que é a forma, como o Tainá falou, que se espera que se produza. Além disso, que eu fico preocupado, na Estácio a gente começou no 4º período, que é o período que os alunos começam a fazer propedêutica, e tem uma experiência fortíssima de entrar em um hospital, pacientes graves, internados, pacientes que morrem, enfim, esse tipo de coisa. O primeiro impacto de quem entra no hospital de ensino.
Relato, e a gente deu uma tarefa de a cada semana os alunos, agenda da psicologia médica, eu digo, né, escreverem alguma experiência pela qual passaram, o que pensaram, o que sentiram, em que isso vai contribuir para a formação. Não é a primeira, nem vai ser a última vez que algum aluno, alguma aluna descreve que, enquanto estava colhendo a história de algum paciente, o paciente do lado tinha acabado de falecer, jovens, sei lá, 18, 20 anos de idade, 22, não importa a idade, que presenciam alguém morrendo pela primeira vez na vida. O que ouvem de alguns instrutores, ao manifestar o impacto, assim, vai se acostumando que isso é assim mesmo. Se não se acostumar, não vai dar para ser médico. Calou a boca. Calou a boca. Cadê subjetividade? Cadê incorporação no conhecimento? Cadê preparo para a vida? Cadê capacidade de dialogar? Cadê possibilidade de expressar um sentimento de impacto frente à morte de alguém, que é nosso destino de todos? Vai se acostumando com isso? Que pedagogia é essa? Que construção da autonomia é essa que a pessoa é calada no seu legítimo direito de dizer nunca vi isso, estou chocado? Percebem? Então, não adianta a proposta ser muito bonita em palavras. Por outro lado, felizmente, tem instrutores que levam os seus alunos, mas isso eu li anteontem, no domingo, a gente trabalha domingo, levam um grupo de alunos para colher a história de uma paciente, aí se apresenta e tal, os alunos todos, primeiro de semana de aula, com caderninho e lápis, anotando tudo. A instrutora civilização, escutem aqui, não escrevam nada agora não. Eu internei essa paciente ontem, eu estou querendo conversar com ela para saber como ela está. Fiquem só ouvindo. Percebem a diferença? É uma total diferença. Assim, veja o que é um contato de um ser humano com o outro preocupado, como é que está internado. Porque se internou e estava passando mal, como é que está passando hoje? Percebem? Isso é uma construção de alguém que possa ser capaz de respeitar o doente, respeitar o próprio sentimento, realmente um futuro médico, e não vai se acostumando com isso daí. Enfim, pronto. Sérgio, eu queria pegar uma carona na sua fala e citar um exemplo que eu assisti, né? Que é exatamente isso que você falou, né? Foi uma simulação realística no curso de medicina, quinto semestre, e eu fui assistir para aprender como o processo se dava para replicar para os outros cursos, né? E era uma aluna, né, com atores, e ela iria dar a notícia de que a esposa do rapaz que estava lá o casal estava lá e ia dar a notícia que a esposa estava com uma doença muito grave, né, de difícil cura, né? Quando, aliás, ela dá a notícia de que o filho do casal havia falecido, né? Então ela começou a preparar a conversa e o que ela fez? Ela tirou a escrivaninha entre ela e o casal. Ela puxou a cadeira dela e colocou em frente ao casal, sem que a escrivaninha que separa as pessoas fosse uma barreira, né? E ela começou em silêncio, escutando. Eu achei belíssimo. Então, eu acho que essas metodologias formam essas qualidades atitudinais, né? Porque eu achei encantadora a atitude da aluna, no sentido de como ela se envolveu naquele processo de aprendizagem e pôde ter uma atitude que jamais ela vai se esquecer e jamais os colegas dela irão se esquecer, muito menos os professores. Então, é essa a formação que a gente fala, né? É formação de pessoas, de sujeitos que partem a partir da experiência vivida. Ela sabia que eram atores, mas mesmo assim ela se envolveu tão profundamente, ela se emocionou com a história, foi tão cuidadosa e ela tirou a barreira que geralmente existe entre as pessoas, né? E ela se aproximou e pôde dar notícia, seguindo todo o protocolo, conforme ela foi treinada previamente. Então, é disso que a gente está falando, de formar pessoas. E a gente forma pessoas quando elas se envolvem a partir do sentimento com aquilo que estão fazendo. É conhecimento, é habilidade e é atitude. E a atitude passa, como o Sérgio colocou, né, por essa dimensão profunda afetiva. Desculpe, mas eu não pude deixar de falar essa lembrança desse momento com essa aluna. Não, é isso mesmo, é a gente interagir aqui.
E o chat está bombando ali até agora com essa discussão muito interessante dessas coisas aí da A gente vai ter competência. direito a ler esse chat depois? Onde é que a gente vai ter acesso a esse chat? Estão falando da gente, a gente não sabe o que estão falando? Tá Terão bom, acesso? obrigado. Então, ótimo. Ó. O chat, ô, Sérgio, só elogio, tá? Tu está sendo uma gota de, como é que é? Gota de luz aqui, tá? Você, a Sandra, Tainã também. Eu acho que agora a gente já pode caminhar para nosso encerramento, né? Com as palavras finais aí de cada um de vocês, 2 minutos, e depois eu fecho. Pode ser? Porque assim, o chat agora continua nessa mesma discussão. Agora a discussão do chat seria para a gente ir lá para uma cervejinha ou um vinho. Mas não vai ter jeito, não. Então, nós vamos fechando aqui entre a gente mesmo, aqui, nesse contexto, tá? A Denise colocou ali, a palestra fica gravada e pode ser assistida depois, inclusive o chat. Então, ótimo. Sérgio. Quem quer falar? A Tainã quer falar para o Sérgio? Agora nós vamos fazer o fechamento, gente. Já está na nossa hora. Eu posso falar? Fala. Pelo menos no final você vai ser o primeiro, você queria. Bom, agradeço, né, pelo espaço. Eu acho que a gente está debatendo, né, sobre como cuidar dos nossos professores, e isso não tem como não abranger outros temas, então, certamente, né, a gente teve que abordar outras coisas, como, inclusive, a própria pedagogia, como isso influencia nesse cuidado, esse não cuidado, né, como a gente tem visto, inclusive agora com o ensino remoto e com as pedagogias que eu comentei, né, do construtivismo. E eu acho que fica o convite, né, para a gente continuar estudando isso. A DEMEM, a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, da qual eu faço parte, sempre está debatendo isso na coordenação de educação. É uma coordenação muito ativa, existem muitas demandas. Esse momento agora da pandemia trouxe, inclusive, muitas dificuldades para a gente conseguir acompanhar essas demandas, porque esses debates que a gente está colocando agora se tornam evidentes das suas consequências no dia a dia do estudante, dos professores, como eu te comentei, né, demissão em massa que ocorreu, como isso sobrecarrega ainda mais, como isso tem sido colocado pelos ensino, né, e tudo mais, como, inclusive, nas escolas públicas de medicina, isso também influencia, né, trazendo muitas tensões. Eu acho que a gente não pode parar por aqui. E eu, novamente, também a todos a construírem um movimento para uma universidade popular, que isso não é um papel apenas do estudante, é um papel nosso. A gente que tem um projeto, a gente precisa colocar a mão nas massas e fazer ele acontecer. E para isso a gente precisa dessa unidade para lutar. E estamos aí. Obrigado de novo. Obrigada. Sandra, falar? Não, obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, junto com o Sérgio, Tainã, sob a coordenação de Rosângela. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e principalmente que esse tema nos convida a uma reflexão permanente, né? Eu acho que o desafio do momento é refletir, 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 e ver como nós podemos contribuir para esse processo de transformação, né? Olhar para esse momento de crise como uma oportunidade de transformação, e como podemos contribuir para que essa nova geração que vem aí possa construir um mundo melhor do que existe agora. E como a nossa ação hoje pode contribuir com pequenas gotas, pequenos gestos, né? Pequenos movimentos, mas que sejam capazes de dar significado à vida das pessoas, né? Que a gente possa refletir qual é o pequeno gesto que eu possa fazer no sentido de contribuir para esse processo, né, de educação, de formação de pessoas e, principalmente, de abertura de visão para enxergar o mundo na sua complexidade. Muito grata, Rosângela, Sérgio, muito grata, Tauan. Muito grata a todos os que estão nos assistindo, embora a gente não possa vê-los, mas sabemos que estão presentes. Então, um abraço para cada um de vocês. Obrigada. Sérgio. Bom, olha aqui, eu posso dizer que eu sou um sujeito esquisito, se vocês me permitem.
Eu sou absolutamente tímido, recluso, esquivo a contatos, tenho maior dificuldade de chamar amigos para se ver, para sair, telefonar, coisa que eu não faço quase nunca. Por outro lado, o Cobain, desde que eu comecei aí, eu acho que foi em 2008 ou 2009, eu não me lembro, eu fui todo ano, a não ser uma vez em Brasília, não sei quantos anos que eu não fui. O que eu aprendi nesses anos ligados com esse campo da educação médica, educação para as profissões de saúde, quando eu falei dos projetos, é que deixei de citar, tem que ser Alzheimer, não deixa de ser uma maneira de estar reunido com pessoas, como o próprio Cobain. Então, devo confessar que para mim está sendo a maior dificuldade esse Cobain desse ano, porque o que eu mais gosto no Cobain, é claro que eu gosto das mesas, aprendo a beça, né, essas coisas todas, mas na verdade o que eu gosto é de encontrar pessoas que eu não vejo nunca. E poder abraçar e contar fofoca, e dizer besteira, e rir, beber, e ouvir besteira, e brincar, isso é que me alimenta. Né? Mais do que conhecimento. Claro que o conhecimento é importante, por favor, não entendam mal. Espero que tenham aproveitado essa conversa aqui que a gente teve para vocês, que a gente não está vendo. Isso é um horror, eu não sei como é que é esse negócio. Enfim, estou com uma dificuldade de até assistir, porque eu fico pensando assim, eu vou ficar mais frustrado. Né? Certamente eu sei de gente que está na plateia, que está vendo a gente. Eu não estou vendo a cara, eu queria abraçar, apertar a bochecha, dar uma... Enfim, fazer uma piada indelicada qualquer, só para puxar assunto, só para provocar, e não poder fazer isso me deixa muito frustrado. Então, eu estava preferindo até não assistir nada, né? Porque eu sei que eu ia ficar realmente aborrecido, frustrado de não estar podendo agarrar, abraçar essas coisas. Por outro lado, não posso deixar de dizer como eu admiro o empenho dos organizadores desse Cobain, pela iniciativa, pela força, por não deixar cair a peteca, por montar essa tendinha, né, que nem os gravetos lá do filme, para a gente se sentir minimamente protegido, vivo, tendo esperança e fazendo alguma coisa pela educação, por esse país, porque não está fácil. Né? Então, eu realmente tiro o chapéu. Admirável, realmente muito bonito o que vocês estão fazendo. E por isso, parabéns para todos que organizaram. E apesar da minha esquisitice, obrigado pelo convite. Obrigado, Luceli, se estiver assistindo, pelo convite. É isso, obrigado. O seu esquisito pode ser interpretado como esquisito para os espanhóis? Não, esquisito em português mesmo. Você já vai ganhar muitos chocolates, está aqui, tá? Faz favor, eu posso botar meu endereço aqui no chat? Pode? Não, quero pessoalmente. Chocolate para o Sérgio, coração para o Sérgio, muitas coisas aqui, tá? Coração não, pelo amor de Deus. Muito coração para você também. E para os outros, muitos elogios para o Tainan, muitos elogios para a Sandra. Parabéns aos debatedores. Enquanto médico, sigo na construção coletiva de uma pedagogia realmente crítica para a educação médica, bons momentos de discussão, ótimo debate. Aqui, discussão borbulhando, reflexões essenciais. Parabéns aos debatedores, muito obrigada. E nessa nosso momento de pandemia, que eu estou falando de uma educação plana, eu fico com 2 notebooks, tá, gente? Então, eu ando com 2 notebooks o tempo inteiro, eu divido os grupos na aula, então por isso que eu estou olhando para cá, porque não daria para eu fazer isso com um só, tá? Então, assim, mais sobrecarregada ainda. Mas eu queria finalizar, então, falar que foi um imenso prazer participar dessa mesa. Eu acho que nós fizemos uma mesa assim, leve, os debates foram debates provocadores aqui no chat, depois vocês vão ver. Na realidade, assim, muito inclusivos, alunos, professores dialogando, vocês também, assim, pela própria emoção, pela própria fala. A Sandra trouxe questões aí importantíssimas e a gente vê pela sua própria formação, seu sorriso também. O Sérgio também, a gente já conhece um pouco, né, Sérgio, de ficar confinado também lá no FARM, então a gente aprende a conhecer mais. Então, o Sérgio, assim, ele fala que ele é esquisito, mas ele é, assim, essa pessoa aí, doce, provocadora, instigadora, é sempre um prazer ouvi-lo, ele está emocionada, o Sérgio é muito afetivo, tá? E o Tainan, né, que falou que, ai, meu Deus, como é que eu vou falar? E vou falar primeiro, vou falar por último, e foi o que mais desenvoltura teve de todos.
Então, assim, parabéns, assim, muito bom. Eu acho que a gente está fazendo é isso, né, gente? A gente está sentado aqui numa mesa que tem professor, que tem aluno, e a gente está conseguindo dialogar. Ojalá a gente conseguisse fazer mais isso. Então, parabéns aqui também para os coordenadores, para quem está organizando esse evento. Esse evento ele vai ser um marco, tá? Mas a gente já sabia disso, né? Com essa gestão aí da ABEM, né? Liderada aí pela Denise. E Cia, eu vou falar assim, tá? Não tem que falar várias pessoas, Eli, Denise, Enildo, e aí vai para todo mundo. A gente não esperava outra coisa, não. Muito feliz, muito obrigado. E podemos fechar? Esperamos que a gente se veja, tá? Em outros momentos. Fala, Sérgio. Até o próximo. Não, boa noite, obrigado. Fiquem bem, boa noite, cuidem-se. Também, obrigado, foi uma grande alegria. Obrigada a todos. Obrigada. Vou ficar aqui até o pessoal fechar a sala, né?